O investimento que você fez no mecanismo já se pagou? Nossa, cara, pô, pagou muito bem pago. É isso aí, você que está me vendo aí, se formou em biologia, depois atuou em uma área que você não gostava, depois foi dar aula e também viu que não era ali onde você ia construir a carreira. Quem sabe, né, não dá para fazer diferente. A gente vai ter agora o resultado IRF aí com o aluno Magno. Magno, seja bem-vindo, irmão. Tudo bem? Tudo bom, Léo? Obrigado. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo aí. Agradecer por você ter topado aí para compartilhar teu resultado com, enfim, com outras pessoas que têm, de repente, é mais comum do que se parece, né, cara? Sim, Pessoas que se formam e aí não conseguem, de repente, atuar na área que se formaram. Aí ou vão dar aula, ou vão trabalhar na parte de licenciatura, academia, ou vão fazer alguma coisa que tem nada a ver com a área, né? E até que uma isso. hora, né, a gente mostra que existe algo a mais ali na consultoria ambiental, a fauna e tudo mais, e essa é uma das funções aí do mecanismo. E para validar esse bate-papo aqui que a gente vai ter, antes de a gente começar, que eu quero entender mais aí sobre o Magno, né, sobre a história dele, eu quero só fazer duas perguntinhas bem rápidas. E aí Tranquilo. é bem simples assim para tu responder. A primeira é: você se inseriu no mercado da consultoria ambiental, trabalhando com fauna, aplicando as técnicas do mecanismo IRF? Sim, sim. E, e em quantos meses você conseguiu essa oportunidade após utilizar as técnicas do mecanismo IRF? Cara, então, de olhar assim, a gente achava que não, mas, por incrível, 3 meses. 3 meses, cara. 30, 60, 90 dias. Exato. Você achava que isso era possível quando você entrou no Rapaz, mecanismo? a gente fica naquela, né? Formamos, passou um ano, ia passar dois, e aí, poxa, em 3 meses, será? Mas foi possível sim, Léo. Cara, maneiríssimo. E conta um pouquinho aí, um pouquinho de você, faz uma breve história da tua história para quem está te vendo aí saber um pouquinho mais sobre você. Então, pessoal, meu nome é Alexandre Magno, sou formado em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado da Bahia, né? Então, a primeira dificuldade que eu já via, né, que às vezes a gente acha que o biólogo ele só pode atuar sendo bacharel. Isso é uma das coisas que o curso também já mostra para gente, que o licenciado ele também pode atuar como biólogo. Então, eu dei aula, foi uma das coisas que me motivava, mas com o passar do tempo eu percebi que não era ali realmente que eu estava querendo crescer profissionalmente. Então, eu busquei descobrir, né, o que era a consultoria ambiental, e então eu busquei formas de saber, né, de sanar essas dúvidas minhas, e busquei alguns cursos, né, e cursos presenciais eu ouvi, né, o nome da Biotrópica, e fui atrás de procurar os cursos deles, né, e encontrei o mecanismo IRF, que logo de abrir uma turma, e eu não pensei duas vezes em participar dessa turma, e então, entrei para o curso e fui percebendo que, de certa forma, era mais fácil do que a gente imaginava, né? A gente tem muito de ouvir na graduação que às vezes a gente vai ser tá restrito a algumas áreas, mas não é bem assim. E que o mercado da consultoria ambiental está saturado, mas a gente vê que também não é bem assim, tá? Então, coisas que eu passei, que eu acredito que algumas pessoas estão passando também, se você percebe, logo percebe que muitas dessas dificuldades nós acabamos nos impondo
porque ouvimos, às vezes, de outras pessoas, né? Mas aí a gente tem que estar com o pensamento seguinte, alinhar com quem tem o mesmo pensamento que a gente, e aí a gente vai longe. Então, eu estava meio perdido, né? Sem saber exatamente o que eu queria, mas aí finalmente eu descobri minha paixão por trabalhar como biólogo. Cara, acordo todo dia cedo e vou muito feliz para campo. Estou bem realizado mesmo. Maravilha. E aí tu trouxe, né, umas questões, umas dificuldades aí que você tinha antes de realmente encontrar aí, de estar onde você está hoje. Qual era a tua grande dificuldade, cara, naquele momento lá que você estava dando aula e você viu que não era mais aquilo que você queria fazer? Léo, assim, para mim, dar aula realmente, o professor é uma profissão maravilhosa, é uma profissão muito essencial, né, no nosso país principalmente. Mas eu já não tinha mais tanto interesse por dar aula, mas aprecio, sim, a profissão. Mas eu percebi que eu não sou um cara restringido a quatro paredes. Cara, tá em campo, ter um sentimento de liberdade é algo incrível. Uma das coisas que já me favoreceu buscar consultoria ambiental e perceber que eu poderia estar fazendo, conquistando coisas além, né, do que eu via, o que eu via naquele momento como professor, né? Então eu percebi que eu queria estar em campo, mexer com bicho e que dando aula é muito superficial, cara. É papel, então você não tem aquele prazer de estar em campo, de pegar o bicho. Então esse sentimento por estar em campo mesmo, né, é o que me fez perceber qual profissão eu queria estar seguindo mesmo. Cara, e tipo, e essa vontade de você estar em campo e não podendo estar naquele momento, como que você se sentia naquele momento? Frustrado, Léo. Ficava me senti um pouco frustrado, sem saber, né, quando aquele momento iria chegar, de fato. Pensava várias vezes se esse momento iria chegar. Muito doido, né? Tipo, e doido eu Sim, falo no bom sentido, porque a gente passa anos estudando, né? E não são poucos anos, né, cara? E, pô, sim, eu acredito que o caminho que deveria acontecer é esse, né? A gente estuda para uma coisa que, né, que a gente gosta, para depois trabalhar com o que a gente gosta e sim ser exato. remunerado por isso, né? Tá, essa Beleza. outra dificuldade, Léo, que eu encontrei, desculpa interromper, Pode mas falar. que, né, por às vezes a gente fazer a graduação, licenciatura, né, a gente acaba ouvindo que vamos atuar como professor, sempre como professor, como pesquisador, né? E esse mercado da consultoria ele é muito pouco falado nas universidades, mas ainda assim tem professores que dão um gás para os alunos que buscam essa área, mas é algo que é um pouco de barreira, assim, na própria graduação em si. Então, cabe aos alunos mesmo buscar entender no que ele está se formando, quais o mercado para aquela formação dele, até para ali na faculdade mesmo ele poder direcionar seus estudos, sua graduação em si. Irado. E como é que o mecanismo surgiu aí do nada aí na tua vida, dentro disso tudo aí? Tá. Então, né, logo após esse episódio de estar dando aula, não estar me sentindo realizado, eu comecei a buscar cursos, entender o que era consultoria ambiental após colegas meus, biólogos também, entrarem no
começarem a atuar, né, como auxiliares e depois como biólogos. E aí eu fiquei naquela curiosidade, né, eles postavam fotos, conversavam, e eu, cara, e Hum. aí, o que que é isso? O que que é o resgate? O que que é termos como, o que que é supressão? Então, aí foi surgindo a dúvida, o despertar, né, pelo interesse também, e aí eu busquei fazer cursos. Um desses cursos foi com um biólogo, um herpetólogo da minha região, e uma herpetóloga também da minha região, que são muito feras. Então, eu não quis perder esse curso deles e fui participar. Nesse curso deles, eu vi, eles citaram a biotrópica e eu já vi ali como mais uma chance de adquirir conhecimento nessa área e fui pesquisar vocês, né, no Legal. Instagram, na página da web, e vi lá os cursos que vocês ofereciam, e aí eu comecei, cara, mensagem, e aí, quando é que vai ter turma, quando é que vai liberar um curso, e fiquei nessa, até que quando falaram assim, ó, vai liberar o curso em junho ou julho, se não me engano, cara, não perdi tempo, acho que foi o segundo ou quinto a comprar o curso logo cedo. Eu já acordei nesse intuito, comprei o curso e daí para cá foi estudando todos os dias, aplicando o método em si e buscando aprofundar, né, nessa área no que o curso estava me ensinando ali, né? As mentorias também aproveitei para tirar minhas dúvidas e foi um investimento que valeu muito a pena. Maneiríssimo. É aquela parada, né, cara? Se não você, então quem? Se não agora, então quando, né? Exato. E, e tu foi lá, né? Maneiro saber que tu foi um dos primeiros a entrar nessa turma aí. E eu fiquei com uma dúvida. Por que você decidiu dar esse voto de confiança para o mecanismo IRF? Léo, então, eu busquei saber primeiro da história, né, sua, do Renato, e da própria, da Biotrop em si. Então, eu vi que a história de vocês batia com algumas histórias, né, batia com a minha história, os relatos também batiam com o que eu estava passando, e vi, né, a, os resultados que as pessoas obtiveram, né, alguns dos alunos que entraram antes de mim, e eu não medi esforço assim para adquirir o curso, dar esse voto de confiança e participar mesmo, porque eu vi que não era simplesmente um curso tipo, toma, estuda, sabe? Eu vi que estava entregando algo além, estava entregando a história de vocês, né? E ao longo dos anos que vocês atuaram. Então, a bagagem que vocês iriam passar para a gente era valiosa. Então, eu fui e não me arrependo. Maravilha, muito bom, bom saber disso. E beleza, a gente tem o Magnum, que. Você prefere que eu te chame de Magno ou de Alexandre? Ou tanto faz? Pô, tanto faz, né? Porque, por exemplo, meu nome é Leonardo, né? Aí eu falo, ó, me Sim, chame de sim. Léo, porque Leonardo é geralmente quando alguém quer me chamar a atenção, brigar comigo, mas enfim. É, Entendo. Aí, beleza. Tava lá o Magno, que antes estava trabalhando numa área que não queria, depois viu que existia a consultoria. Aí o Magno ele entrou para o mecanismo, e lá o mecanismo ele é um método prático, né, para te colocar em ação e é independente. Acredito que é uma das melhores coisas do mecanismo. Quais foram as dificuldades que você teve em implementar as técnicas do mecanismo IRF? Tá. É, primeiro que eu não conhecia o termo, né, network, né? Legal. Então, fazer essas conexões foi uma das barreiras, né, que eu tive. Então, saber com quem me relacionar, virtualmente mesmo, quem eu estou seguindo, que conteúdo eu estou vendo ali nas redes sociais, saber o que publicar, saber quais redes sociais eu usar.
e como garimpar, né, essas oportunidades, porque antes eu simplesmente esperava algo vir, né? Então, o mecanismo ele mostra, direciona a gente a garimpar, né, esse mundo de oportunidades que é a consultoria ambiental. Então, o, nenhuma dificuldade em si, mas como eu posso dizer, um expandir, né? Expandir a mente, por assim dizer, mostrar, Uhum. ó, é assim, sabe? E aí seguir o que o mecanismo vinha explicando. Maravilha. E aí, conforme, né, você está dizendo, o mecanismo ele trouxe resultados aí para a tua vida, para o que você está vivendo hoje. Quais são ou qual é o resultado real que o mecanismo IRF trouxe para você? Tá, então, após adquirir o mecanismo IRF, né? Após estudar, aplicar, eu consegui minha primeira oportunidade como auxiliar de campo e eu logo disse sim, porque não porque eu vi como uma oportunidade, sim, de aprender agora, né, tá entrando em campo, ver, né, pessoalmente o que era o resgate em si, e foi uma experiência maravilhosa, incrível. A pessoa que me recebeu também, a bióloga que me recebeu, ela contribuiu muito também comigo naquele momento, estava disposta a sanar minhas dúvidas, então ter conexão, ter contato com pessoas que já estão no seu ramo, como o curso já fala, é imprescindível. Você ter esse contato com essas pessoas é muito gratificante também. E então, era uma obra, né? Estava ali seus dois para os 3 últimos meses, então logo iria findar, né? E aí Uhum. eu já estava ciente de que a qualquer momento eu seria desligado, mas aí, né, do nada, tô lá sabendo que eu só tinha mais uma semana, e aí um biólogo, né, petólogo, ele me mandou mensagem, que é um cara que eu mandei mensagem, conversei também, né, um cara que eu admiro bastante, e aí ele me perguntou se eu tinha experiência com resgate. Aí eu falei, cara, tenho sim, estou atuando inclusive como auxiliar, e estou disposto a ir atuar também como biólogo, que é o que eu quero. E aí eu saí de uma obra, vim direto para outra, tá? Passei em casa, fiquei 5 dias e vim para cá, né? Tava na Bahia, saí da Bahia, fui para Minas, de Minas voltei para Bahia e graças a Deus foi emendado, né? Esse trampo aí. Então, tu tá agora, nesse exato momento, trabalhando no campo. Tô, exatamente. Hoje mesmo, estava em campo, cheguei há pouco ali, fui fazer meu relatório, né? Me preparar aqui para a entrevista. E não é moleza não, né? Falei por baixo que é Não, moleza, né? Não, né? é, tem que estar disposto, mas é muito gratificante você estar em campo. Gente, como eu falei, acordar às 5 horas da manhã, para mim é um sacrifício, mas quando é para trabalhar aqui em campo, nossa, acordo, É esse o acordo sentimento, pulando. Magno? Agora que você Cara, tem? É grato, gratidão, é se isso? essa segunda, por incrível que pareça, acordei, trabalhei, estava tão bem, tão satisfeito, tão feliz comigo mesmo, me sentindo tão realizado. Cara, melhor sentimento do mundo. Que maneiro, cara. É, é importante a gente entender isso, saber, até mais quando eu converso com cada aluno que teve resultado, a gente vê padrões e a gente vê diferenças, né, em relação a como que as pessoas se sentem depois que, né, realizam, porque no teu caso é como se fosse uma autorrealização, né, de uma coisa que você queria muito e você Sim, está vivendo e experienciando e é só o começo, né? Eu gosto sempre de estar falando isso porque o resgate de fauna é só o começo para quem quer trabalhar sim, com sim. fauna. E dá para, né, realmente crescer dentro do resgate de fauna, como dá para ir para escritório, como dá para ir para o cliente que Sim, contrata a sim. empresa de consultoria, enfim, um mundo de oportunidades, né, se abre aí offline
e de forma online. E aí, gostaria de saber se tem alguma coisa que, se tiver um fato específico que vier na sua cabeça na hora, eu acho que ia ser mais legal, que aconteceu na tua vida que você jamais imaginaria que acontecesse se você não tivesse entrado no mecanismo RF. Vou trazer um exemplo para o meu caso, enquanto você pensa. Eu jamais pensaria que um dia eu ia tratar de um filhote de onça no campo, sabe? Por causa da Uhum. consultoria ambiental. Qual que você tem alguma coisa assim que você, pô, cara, nem sabia, eu não imaginaria que isso ia acontecer comigo? Então, Léo, cara, eu acho que conhecer mesmo das regiões, conhecer os biomas, né? Essa coisa de ir ver presencialmente, de estar lá, de poder viajar em si, Uhum. conhecer ambientes diferentes, porque eu, né, viajei muito pouco, então essa coisa de Legal. viajar de uma cidade para outra foi uma barreira, né? Desapegar um pouco da família, ficar um pouco distante, Uhum. mas eu me vi lá e, assim, muito bom, né? Conhecer lugares diferentes, conhecer os biomas, né, do nosso país. Então, isso para mim é o que responderia a sua pergunta, né? Poder viajar aí pelos quatro cantos do Brasil, né? Que é uma das coisas que a gente fala, né? Quando você Sim, trabalha com sim. consultoria ambiental. Cara, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, realmente. E, cara, beleza, tu começou, digamos, agora, assim, né? Na consultoria, entre aspas. E aí, daqui a 5 anos, se a gente trocar uma ideia aí, o que que você vai estar fazendo? Cara, meio difícil. Talvez não tão difícil de responder, porque, como você falou, dentro da consultoria ambiental, a gente não está restringido a somente uma área. Então, eu já estou buscando outras áreas da consultoria que eu estou querendo me especializar, estou querendo atuar também, então provavelmente eu vou estar nessa aí. Monitoramentos, levantamentos, então, coisas que eu tenho intuito ainda de conhecer, aprofundar e atuar também. Então, acho que eu Maneiro. posso responder com certeza que daqui a 5 anos você vai estar nesse bate-papo, eu vou estar falando disso. Vamos que vamos. Então, tu pensa também em pegar monitoramentos, então. Sim, sim. E aí, tem algum grupo que você mais gosta? Tá, tem um grupo que eu estou estudando, né, que eu conheci, tive um pouco de contato durante minha graduação, a Massofauna, né, os Uhum. mamíferos é algo que me chama a atenção. Maravilha, cara. E aí, tu tá no campo agora, quanto tempo de projeto aí que você pegou nesse aí? A gente está aqui há 3 meses, um pouco mais de 3 meses já. E aí, tem mais um tempo ainda de obra pela frente, Uhum. provavelmente até o final do ano, dentre outros projetos que vão estar se abrindo aqui. Maneiro, cara. Maneiro porque dá uma previsibilidade, né? Digamos assim, de recebimento, né? Porque você não está aí Sim, de sim, graça, você está recebendo aí pelo sim, teu sim. trabalho, né? Uhum, com Maneiro. certeza. E, cara, você E entrou em 2020, certo? No mecanismo. isso, entrei em 2020. Antes de você entrar no mecanismo, você viu vídeos de depoimentos de outros alunos. Vi sim. Beleza. Digamos que agora, né, a gente tem aí, e esse vídeo ele vai subir lá também. Mas digamos que ao invés de ter outras pessoas vendo, é o Magno de 2019 que está vendo esse vídeo aqui, cara. O que que você falaria Sim. para ele? O que que o Magno do futuro vai falar fala para o Magno de 2019? Cara, não desiste do seu sonho, não deixa que ninguém fala que tá impossível, que é difícil. Você é o único que pode escrever sua história. E esteja alinhado com pessoas que querem o mesmo que você quer. E o impossível, né? Ele se torna possível. Basta esforço, dedicação,
Cara, se vier fácil, é porque não é para ser. Então, para você chegar onde você quer mesmo, vai suar, vai correr, vai dar trabalho, mas quando você chegar lá, vai ser muito gratificante. Vai ser realmente um sentimento vencedor, tá? Muito bom, cara. Já tá gravado para depois, daqui a 5 anos, você ver isso aí. Massa. E, enfim, bom demais. E, cara, quando você foi, teve essa sua contratação aí, tu já tinha tudo certinho, a sua CNH, seu CRBio? Pô, cara, então, um ponto importante, né? Cara, eu tardei em tirar minha CNH, né? E pouco antes, né? Eu perdi uma oportunidade por não estar de CNH, não ter a Hum, habilitação, não fazia ideia de que era necessário ter a CNH. Então, eu coloquei isso como objetivo, ter minha CNH e fazer o meu registro como profissional biólogo. Tanto é que hoje eu assino como responsável técnico na obra que eu estou. hum, Então, são documentos, né, que muitas vezes a gente pensa assim, que vamos deixar para depois, mas talvez esse depois não te espera, né, porque essas oportunidades, né, elas aparecem muito rápido quando você, ainda mais quando você vai atrás. Então, você está buscando aquela oportunidade, você tem que estar preparado também para quando ela aparecer, quando você conseguir chegar até ela. Então, foi documentos que, né, que após o curso eu vi também a necessidade deles, de estar ali organizadinho, estar com eles em dias, né? que correria, né? Quando chega a Correria. oportunidade, ó, tô aqui sua Ó, passagem. se vira, ó, você tem 3 dias para estar na cidade e em segunda você já tem que estar no campo. E aí Aham. vai aquela Aham. loucura, juntar, arrumar a mala, preparar a documentação e partir. Maravilha, cara. Muito bom aí te, enfim, conhecer e trocar mais uma ideia, e, né, poder saber realmente aí quem tá entrando na família da biotrópica, junto no mecanismo IRF. Eu, particularmente, né, em nome de toda a empresa, de todo mundo que está no mecanismo IRF, desejo muito sucesso aí para você, cara, de verdade, de coração. Eu gosto sempre de frisar que, né, vão ter dias bons, vão ter dias não tão bons assim, só Sim, que são nesses dias aí que a gente cresce, né? Talvez se exato, você não tivesse passado pelo que você passou, você não estaria onde você está hoje. E exato. se você não tivesse se questionado, né, ou realmente ter dado voz ao que você estava sentindo naquela época, você estaria fazendo hoje, até hoje, né? O que você estava Uhum, fazendo em 2019. Então, cara, tu foi atrás, tu fez uma busca ativa, né? Você não precisou, exato, você não se fala, tipo, tá me incomodando e eu quero mudar isso. Só não sabia como mudar. exato, exato. Porque foi muito legal que você falou que, tipo, não foi um anúncio da Biotrópica que chegou para você, como para alguns alunos Não, chegam. Você fez uma busca ativa. Você deixa eu ver um pouquinho o que que é esse tal de, né, consultoria ambiental, uhum, né? Muito foda, sim, cara. Parabéns, cara, que você só, isso aí, né, isso é uma habilidade, né? Porque vão ter outros momentos e que pode ser que você vai se sentir uhum, desconfortável, não vai se sentir não tão confortável como você está hoje. Isso pode acontecer às vezes sim, por aspiração profissional, né, crescer e tudo mais. E aí é só você lembrar dessa habilidade que você teve, que você usou em 2020, né? isso, Isso, cara. Que, irmão, é o que faz a diferença, né? A diferença entre fracasso e sucesso, tirando esse blá 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 que as pessoas falam, né? Que sucesso para uma pessoa é uma, para outra é outra, só que o que vai uhum, diferenciar você chegar no teu sucesso é a atitude. E a sim, atitude você sim, tem, né, cara? Então, parabéns aí por isso. Parabéns por ter tomado a decisão de entrar no mecanismo com todas as objeções que, né, que a gente cria na cabeça. É, E que, irmão, você tem uma caminhada muito boa, muito linda, sabe que pode contar comigo aí, contar com o Renato, contar com todo com mundo. certeza. E, cara,
Tamo junto aí, bom campo aí, muita Valeu. chuva, muita lama, muita areia, muito bicho, e Verdade. vambora. Bora. Sucesso. Como um cara aí que eu conheço fala, né? Vamos pra cima porque foguete não dá ré. Não dá ré, irmão, 1% todo dia. Cara, é isso, obrigado aí. Se você quiser, fica à vontade. Se quiser deixar uma mensagem aí para alguém aí, ou até pode deixar uma mensagem para você e para você ver daqui a um tempo também. Não, é isso, tá? Pessoal, eu creio, né, que tem pessoas aí que estão passando pelo que eu passei. Agora, se dedica ali, né, no que eu estar mostrando, que você vai colher seus resultados logo. E, assim, faça como o Léo e como o Renato, adquiriu esse conhecimento, passa para frente. É muito bom você receber a ajuda de uma pessoa, mas é mais gratificante também você passar esse conteúdo, essa ajuda para outras pessoas, né? Então, sempre tenha esse pensamento, né? Assim como pessoas que se disponibilizaram a passar sua experiência, né, de anos para outras pessoas, assim que você adquirir a sua, pense em ajudar aquela pessoa, aquele colega, né, que está ao seu lado, que com certeza, né, em algum momento da vida, ou vai passar ou esteve no mesmo caminho que você, no mesmo sentimento que você estava, né? Então, essa ajuda, né, é muito importante, creio eu. Então, é isso. Maravilha. E só para fechar, deixa eu fazer a última pergunta. O investimento que você fez no mecanismo já se pagou? Nossa, cara, pô, pagou muito bem pago. Maravilha, cara, isso é importante, é bom saber. E é isso, cara. Vai lá, vai para dentro aí. Muito Sim, sim. sucesso, irmão, de coração. E conta com a gente. Valeu, Léo. Valeu, até mais. Abração. Até. Valeu.